Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de cada um. Hoje a gente está mais um dia de comemoração da 81ª Semana Brasileira de Enfermagem. Então, o professor Patrick é biólogo clínico. Ele fez graduação em Ciências Biológicas, especialização em análises clínicas e diagnósticos, in vitro pela UFRJ. Também tem especialização em gestão pedagógica integrada, mestrado em medicina laboratorial pela UERJ, doutorando de pós-graduação em química biológica no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. E também ele trabalha como professor de bioquímica na Faculdade de Farmácia da UFRJ. E também é lotado no nosso hospital universitário no HUGG. É isso, professor Patrick? Só uma correção, boa tarde a todos. Eu sou professor do curso de especialização em análises clínicas da UFRJ, não da Faculdade de Farmácia. Não da faculdade, é da especialização. Que a especialização fica na Faculdade de Farmácia. Mas... Fica na Faculdade de Farmácia. Sim. Entendi. Então, muito obrigada, professor Patrick, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um grande prazer. E vou passar a palavra. Eu vou estar aqui olhando o chat para ver as perguntas que os participantes quiserem fazer. Vou estar controlando isso. E também vou postar o link da presença, da frequência, para que vocês possam, uma única vez, pode ser que eu coloque o link várias vezes, porque o chat vai subindo, as pessoas perdem o link, mas só basta uma única vez confirmar que estiveram aqui nesse evento para a gente poder computar a carga horária e fazer o certificado. Então, fique à vontade, professor Patrick. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, boa tarde oficial a todos. Agradeço a professora Cristiane Rocha, vice-diretora da Escola de Enfermagem da Unirio, e a presença de todos vocês que de alguma forma se interessaram pelo tema ao ler o título, né, e é o que a gente vai conversar, né, a partir de agora. Bom, então muito obrigado pela presença de vocês nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo em relação à Covid-19, ok? Então a gente vai fazer uma palestra muito dialogada, né? Vou conversar com vocês e as dúvidas que surgirem, não sei se a professora Cristiane acha melhor para o final, mas a ideia é a gente conversar mesmo, ser de uma forma bem tranquila e apresentar esse assunto que alguns de vocês aqui já conhecem, já compartilham, já até trabalham, já conseguem observar na atividade, na atuação profissional, e outros não, estão começando, mas que é de grande importância para a área de enfermagem também, ok? Professora Cristiane, em relação aos slides... Vanessa, pode compartilhar o slide? Isso. Ok. Bem, então eu vou... Vai ficar mais dinâmico, não haver nenhuma interrupção na transmissão. Ao invés de eu fazer a passagem dos slides, a Vanessa vai estar responsável por isso, ok? Então, pessoal, eu trabalho no laboratório desde o curso técnico, né? Iniciei bem cedo na área de laboratório, e hoje em dia eu dou aula para o curso técnico, para a graduação e para a pós-graduação relacionada a essa área. Estou lotado lá no laboratório central do HUGG, já tem alguns anos, e é bem interessante poder conversar com vocês sobre esse assunto, ok? Então o título é Medicina Laboratorial na Perspectiva da Enfermagem, Setores e Exames de Rotina. Claro que, ao ler as credenciais que a professora Cristiane fez, vocês perceberam que o termo Medicina Laboratorial está lá no meu currículo por conta de um mestrado que eu fiz lá na UERJ nesse tema. Porém, ao conversar com vários colegas de curso técnico, graduação e pós-graduação em enfermagem, sempre que eu vou dar uma palestra ou uma conferência ou participar de alguma forma de alguma disciplina, há um interesse muito grande, porque faz parte da atuação profissional do enfermeiro, mas geralmente não está dentro do escopo, né? A graduação é muito rápida para dedicar um tempo maior a esse aspecto. E a gente vê que na prática é que, de fato,
o profissional da enfermagem vai ter contato com esse assunto e também atuando como protagonista, ok? Então, eu coloquei como setores e exames de rotina, que a gente vai passear um pouco sobre essa área. Próximo. Bem, quais são as nossas preocupações? Então, quem aqui está assistindo a essa atividade, essa palestra, e está iniciando a graduação, né, ou está na metade da graduação, a primeira preocupação que a gente tem quando está na graduação é qual a área que eu vou me especializar. E aí você começa a observar várias áreas, aquela que você tem uma afinidade maior, ou a que você conhece alguém que atua e que tem sucesso naquela área, geralmente é assim. E ou aquela que você vê numa série, aquela que você observa nas redes sociais e, pô, é isso que eu quero seguir depois da graduação. Só que a gente tem que entender que na própria graduação, quando a gente tem as disciplinas relacionadas a diagnóstico clínico e a diagnóstico laboratorial e a semiologia, a gente já está praticando um pouco disso. E quando a gente se forma e vai atuar no hospital, e aí eu estou falando pelo profissional de enfermagem, tá? Embora eu não seja eu sou biólogo clínico, mas o enfermeiro e o técnico de enfermagem têm uma atuação esplêndida, maravilhosa e muito importante, né, nesse ciclo que a gente vai comentar ao longo, né, dessa nossa conversa, ok? Então, as preocupações são a área de atuação, a preocupação é, na verdade, se o mercado de trabalho vai se abrir para mim, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, ou em outro estado que você procure. A preocupação também é se eu vou conseguir ter uma expertise nessa área, isso qualquer área. Quem está assistindo aqui só por formação, curiosidade, ou então aprender um pouquinho mais, e não vai jamais atuar nessa área, isso serve para a sua área também. As preocupações são as mesmas, ok? Próximo. Bem, então o que a gente vai fazer? Fazer uma introdução geral sobre o assunto, falar um pouquinho da regulamentação da enfermagem e também inserir a medicina laboratorial nesse contexto, falar da atuação profissional, depois os setores, passar pelos setores que o laboratório atua e como o enfermeiro está relacionado a ele, e as considerações finais, que aí depois a gente pode abrir para algumas perguntas havendo tempo, ok? Próximo. Eu coloquei aqui para vocês um artigo. Esse paper não foi publicado recentemente, não, é de 2005, mas eu sempre passo para o pessoal da graduação como leitura recomendada, porque ele faz um apanhado bem interessante, né, do trabalho da enfermagem no laboratório de análises clínicas. Então é difícil alguém publicar artigos falando dessa fusão, e esse grupo aqui ele fez uma publicação, claro, que ele se focou somente na coleta, na fase pré-analítica, como é que o trabalho de enfermagem está alinhado na fase pré-analítica no laboratório. Então, deixei o link, recomendo que depois vocês façam uma leitura num artigo completo, mas a gente começa a entender, principalmente, como os conhecimentos de enfermagem adquiridos ou no curso técnico de enfermagem ou na graduação em enfermagem, tá? Vou sempre falar os dois, porque o laboratório conta com as duas formações, como é que isso vai ser importante na coleta de amostras em alguns locais. Aí você pode me questionar, mas, Patrick, aqui no Rio de Janeiro eu não vejo tanto isso. Sim, mas em outros locais do nosso país eu já rodei bastante, né? Sou assessor científico da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, então a gente roda bastante, né, antes desse isolamento, e você vê alguns estados que o enfermeiro e o técnico de enfermagem trabalham no laboratório, principalmente quando há provas funcionais, curvas glicêmicas, dão preferência em que esteja presente um profissional de enfermagem, por vários motivos que são muito mais importantes, ok? Próximo. Aqui eu trago para vocês uma demanda que o Conselho Regional de Enfermagem lá de Goiás recebeu para responder sobre a atuação do enfermeiro em laboratório de análises clínicas e toxicológicas. Na verdade, a Secretaria do Corém recebeu, lá em 2019, ano passado, uma solicitação de esclarecimento sobre se é ou não permitida a atuação do profissional de enfermagem no laboratório de análises clínicas. Por quê? Porque quem fez a denúncia ou a tirar dúvidas sobre esse aspecto, observou que uma instituição de ensino estava oferecendo uma pós-graduação para enfermeiros em relação à atuação em análises clínicas ou também interpretação de exames laboratoriais. Então, houve um parecer, depois, quem quiser na íntegra dar uma olhada, isso é muito interessante, e esse parecer foi que o enfermeiro ele pode solicitar, ele pode prescrever os exames de rotina de fato, atuar no laboratório, né? E aí vocês vão ver, pedir o próximo slide, por favor, vocês vão ver que a conclusão desse parecer,
né, do Corém de Goiás, diz o seguinte: o enfermeiro está habilitado a solicitar exames de rotina e complementares, a enfermagem atua em procedimentos da fase pré-analítica, e aí eu incluo, quem aqui é técnico de enfermagem, alguns laboratórios contratam para a fase pré-analítica, a gente vai discutir melhor isso, e principalmente, aí uma coisa bem atual, ó, nos testes rápidos, que está aqui para HIV, sífilis, hepatite, e agora vou incluir aqui para Covid-19, que a gente tem teste rápido IgG e IgM. Então, o pessoal de enfermagem pode executar e proceder a encaminhamentos sobre o teste amparado, né, pelo COFEM e pelo Corém. A única coisa que é vedada nesse contexto, está escrito aí embaixo, é o enfermeiro ele ocupar o cargo de responsável técnico do laboratório. Então, quem ocupa esse cargo, geralmente, ou é um biólogo, ou é um biomédico, ou é um farmacêutico bioquímico. Porém, a conclusão do parecer do Corém de Goiás foi bem enfática: nada impede de você, como enfermeiro, como empresário, ser proprietário de um laboratório. Vai ter que contratar um RT para atuar, mas pode ser proprietário do laboratório. Então, eles recomendam a leitura, né, do portal do Ministério da Saúde, né, do COFEM, para esclarecer. Então, isso, na verdade, eu trouxe para vocês, mas é uma reclamação, né, é uma dúvida de muita gente da enfermagem em relação não só à atuação, como à prescrição de exames. Eu acho que vocês estão antenados em relação a isso. O farmacêutico pode prescrever exames, o nutricionista pode prescrever exames, e o enfermeiro também pode prescrever exames em relação à saúde, atenção básica de saúde. Ok? Próximo. Então, o que a gente vai fazer agora, depois só dessa introdução breve? Eu vou iluminar, vou jogar uma luz, falar um pouquinho sobre as análises clínicas, e aí sim, qual é a importância da inserção, né, do enfermeiro nesse contexto. Próximo. Então, aqui, primeiro, eu preciso saber para que serve o laboratório. Parte de vocês que estão nos ouvindo aqui, ó, 51 pessoas, 52, pode falar: Patrick, eu já entendo, no meu plantão eu já mando a amostra para o laboratório e tal, mas vamos fazer uma revisão rápida para a gente conseguir encadear as ideias e associar a medicina laboratorial. Então, o papel do laboratório clínico é acompanhar a evolução do paciente, o prognóstico, controlar doenças crônicas, todo mundo sabe aqui, diabetes, hipertensão e outras mais, diagnosticar patologias é uma das funções, e avaliar o tratamento após o diagnóstico. É bem provável, se algum professor aqui estiver me ouvindo, e que dê aula, por exemplo, para um curso técnico de enfermagem, se você fizer a pergunta qual é a função do laboratório, todo mundo lembra do diagnóstico, mas esquecem dos outros eixos. Tá? Diagnosticar é uma das funções do laboratório clínico. Ok? Próximo. Aqui eu trago para vocês uma imagem de um laboratório bem antigo, mas bem antigo, para tentar fazer um paralelo com o laboratório atual e tentar fazer uma perspectiva, que está lá no nosso título da palestra, para um laboratório do futuro. Então, no passado, a gente tinha análises clínicas que demandava conhecimento, e muito conhecimento, porque tinha que preparar os reagentes, tinha que fazer os corantes, tinha que saber identificar as células todas ao microscópio e tudo isso. Claro que esse cenário mudou um pouco, porque a gente tem automação, a gente tem tudo isso. Olhando para essa imagem, quem conhece um pouco de biossegurança pode apontar vários erros aí nessa imagem, né? O ventiladorzinho lá em cima, o material químico acima do operador, a centrífuga ao lado do microscópio, e daí vai. Então, esse é um laboratório do passado. Pode passar o próximo. Agora, vamos ver um laboratório do futuro, ou melhor, do presente. E esse laboratório do presente, a gente observa que tem uma usina tecnológica, tem uma série de equipamentos que estão permeando esse laboratório. Então, aquele laboratório do passado, ele foi evoluindo, mais marcadores foram surgindo, e a tecnologia avançando, e daí vai. Sempre me perguntam, né, quando eu dou aula, em relação à evolução tecnológica, né, se a máquina pode tirar o seu emprego. Eu sempre digo o seguinte: emprego continua tendo, porém, com a exigência muito maior de pessoas mais qualificadas, porque a máquina não substitui o homem, nem no laboratório. Eu vou mostrar isso para vocês ao longo da conversa. Então, o laboratório do passado e o laboratório do presente, que é esse aí, a gente vê inúmeras mudanças. E qual é o laboratório do futuro? Qual a prospecção que eu faço em relação a isso? Mais exames, em menor tempo, e profissionais altamente qualificados para conseguir operar esses equipamentos e interpretar esses resultados. Ok? Próximo. Então, aqui mostrando só algumas imagens rápidas sobre a organização do laboratório, um setor geralmente dividido em salas, né? Ou o laboratório em vários setores. Na Unirio a gente tem um prédio, né? Para quem conhece lá,
algumas salas, e com pessoas geralmente especializadas em alguns setores, microbiologia, hematologia, bioquímica clínica, e daí vai. Não é o que a gente vê, por exemplo, em laboratórios de pequeno porte, onde tem menos funcionários e que fazem todo o processo. Próximo. Aqui mostrando um pouquinho da rotina do laboratório, os equipamentos que são utilizados atualmente, então equipamentos automatizados. Então a gente vê lá o carrossel de um equipamento no canto inferior esquerdo. Ao lado tem aqui os profissionais ao microscópio. Hoje em dia se vai para o microscópio para confirmar alguns detalhes que o equipamento te deu um alarme, um flag, e aí sim eu tenho que ser capaz de avaliar se é uma leucemia, se é uma anemia, qual é, e daí vai. Então tem esse processo. Próximo. Aqui também mostrando, claro que nesse contexto tem laboratório de ensino, né, também, mas a estrutura é basicamente a mesma, né, profissionais voltados para as análises, manipulação, análises e depois liberação do laudo. Próximo. Aqui mostrando para vocês um centro cirúrgico high-tech, certamente alguns de vocês já têm essa vivência, ou em algum curso que fez, ou um local que trabalha. Então, atualmente não é só o laboratório que tem evoluído, o hospital todo tem evoluído, fica mais perceptível numa instituição privada, é claro, por questões diversas, de gestão de saúde, mas até no serviço público, até a própria Unirio tem avançado bastante aí em relação a alguns equipamentos e algumas estruturas que permeiam lá o nosso ambiente de trabalho. Então, se a gente faz um paralelo, quem tem aqui experiência em enfermagem de mais de 20 anos, por exemplo, quase 30 anos, consegue traçar um antes e o depois do que a gente tem visto no nosso cenário. Próximo. Aí aqui eu trago um slide lá da especialização da UFRJ, onde eu discuto essa automação. Vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso daqui a pouquinho, passando pelos setores, tá? Bem, a primeira automação é a presença dos equipamentos que tem, assim como tem na área de enfermagem, tem na área laboratorial também. Então, a automação, ela acaba representando um avanço tecnológico, porque eu consigo fazer exames com mais segurança, né, com menos exposição ao material biológico, com mais rapidez, aumenta a produtividade, reduz os custos, porque se eu for ver a tabela do SUS, se eu for ver a tabela do laboratório, eu consigo avaliar que quanto melhor a automação, menos eu gasto, com repetições e até com a própria metodologia. Porém, o último tópico aqui desse slide, que eu discuto isso em 1 hora, antes de eu fazer isso aqui, é menor quadro de funcionários para a realização dos exames. Então, a cada dia que passa, a gente tem que se qualificar o máximo possível para conseguir estar integrado nesse contexto. Mas a automação, ela não substitui o trabalho humano completamente, a gente vai ver isso, e ela está presente, é uma realidade no serviço público e privado. Próximo. Aqui mostrando alguns instrumentos que o laboratório utiliza, né, desde câmara de fluxo laminar, câmara de refrigeração, estufa, autoclave, microscópio, pipeta. Aí você vai falar, Patrick, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou da enfermagem e quero saber qual é a atuação do enfermeiro dentro do laboratório. Sim, mas você conhecendo um pouco da estrutura, você consegue dialogar com o laboratório. Eu falo com meus colegas lá que quando você conhece um pouquinho do trabalho da enfermagem, vocês conseguem conversar. E aí a equipe de saúde fica multidisciplinar, porque é muito ruim, é muito chato quando a gente desconhece todo o processo e às vezes vai questionar um exame, vai questionar uma metodologia, vai questionar por que o exame demora X, Y, tem tudo a ver com esse processo. Próximo. Então, pessoal, a análise clínica, que é a área maior, que a gente está discutindo como medicina laboratorial, ela congrega diversas sub-áreas, tá? Que vai lá desde a flebotomia, que é a coleta de sangue, onde o técnico de enfermagem pode atuar, até todas as outras áreas que a gente realiza os exames, hematologia, imuno, micologia, que é a pesquisa de fungos, né, parasito, e daí vai. Biologia molecular, que faz agora o nosso teste aí para Covid-19 através do SUAB, é a biologia molecular, é um PCR. Então a gente tem diversos setores, diversas áreas. O que acontece é que dentro do hospital e dentro do laboratório, a gente tem um grande número de pessoas, como está escrito aí embaixo, com diferentes formações profissionais. As equipes estão cada vez mais multidisciplinares. Você vê isso nos seriados antigos, aí, House, por exemplo, Grey's Anatomy e tal. E focos de interesse e grau de envolvimento diferentes. Então, todos esses autores que eu coloquei aqui embaixo, eles fazem uma discussão sobre isso. Será que eu tenho que ficar só no meu mundinho? Ah, eu trabalho no laboratório, só saber o laboratório? Ou não? É interessante eu abrir o meu leque e conseguir dialogar sobre os aspectos. É isso que esses autores que eu coloquei aqui embaixo discutem. Próximo. E além disso,
É muito comum algum colega na enfermagem chegar lá no laboratório ou falar comigo lá no hospital e falar, Patrick, eu estou com um exame aqui, pô, uma dúvida, eu sei o valor de referência, eu conheço, já trabalho com isso há algum tempo, mas a correlação é que fica deficiente. Por isso que alguns cursos estão abrindo treinamento de interpretação de exames laboratoriais só para o profissional de enfermagem. Ele vindo atuar ou não em medicina laboratorial, tá? Às vezes para a própria formação, porque ele está ali junto com o médico e faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem vários exames aqui, ó, enzimas hepáticas, glicose, hemograma, EAS, né, que é o exame de urina, e a gente faz correlações o tempo todo. Então, assim, exemplo, um paciente que tem um hematócrito baixo no hemograma, ele pode ser portador de uma doença renal crônica, porque todos nós sabemos que os rins sintetizam e secretam um hormônio chamado de eritropoetina, e é secretado pela região cortical dos rins. Essa eritropoetina cai na corrente sanguínea, que estimula a medula óssea a acelerar a produção de glóbulos vermelhos. Olha só que interessante. Então, o paciente com doença renal crônica, quem já trabalha e atua há muito tempo sabe disso, estou chovendo no molhado aqui, mas para quem está começando, uma paciente com doença renal crônica tem anemia e pode precisar de transfusões sanguíneas, de acordo com o hematócrito, ok? E a gente pode fazer outras correlações. Um paciente com a glicemia acima de 99 miligramas por decilitro, ele ter no EAS a presença de glicose, só cai glicose na urina quando eu tenho um limiar renal acima de 160, na maioria dos casos. Então, você tem lá uma comparação do paciente diabético. E daí a gente ficaria aqui falando bastante sobre essas correlações. O papel do profissional de saúde atualmente é conseguir fazer correlações mínimas sobre aquilo que a gente está fazendo e liberando, que são os exames de laboratório. Ok? Próximo. Aí eu coloquei aqui a equipe que atua em laboratório. Tá aí a equipe do House, né, para lembrar o pessoal, nostalgia. Então tem lá, quem é que atua? Médicos, patologistas clínicos, biólogos com especialização em análises clínicas, biomédicos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, e o enfermeiro e o técnico de enfermagem também podem estar inseridos. Eu trabalhei num laboratório particular, antes de trabalhar na Unirio, que na coleta de sangue tinha técnico de enfermagem, para fazer provas funcionais, especificamente curva glicêmica. Tá? Então, os enfermeiros, com graduação e pós-graduação, se for fazer depois, mas com graduação já ali, ele já pode solicitar exames e interpretar exames. E os técnicos de enfermagem atuam na fase pré-analítica, uma das fases mais importantes do processo, porque se a coleta for ruim, todo mundo sabe disso, todas as outras fases vão dar errado, e o resultado vai sair fora daquilo que representaria a exatidão, né, o valor real do paciente. Tá? Então, tem essa quantidade de profissionais. Então, quem olhou o título falou, pô, enfermeiro, no laboratório, nunca vi isso. Então, a gente tem uma equipe na área técnica. Próximo. Para quem falou que aquela equipe já era grande demais, imagine o restante do pessoal que atua no laboratório, atrás da coxia, né? Atrás da cortina lá, ó. Quem são? Os administradores, economistas, tecnólogos, pessoal da engenharia clínica, né? Que conserta, repara os equipamentos do hospital e do laboratório também. Pessoal da informática, do marketing, da venda, do RH, né? Da logística, que está aqui por último, mas quem é o pessoal da logística? Que transporta a amostra. Você faz exame no laboratório, cuja sede não é lá, então meio-dia passa lá um carro profissional para levar a maleta com termômetro, gelo, para chegar no local da análise. Então, aqui eu faço uma discussão especial, principalmente aqueles que estão assistindo aqui e que eu conheço, e que eu estaria sentado aí assistindo vocês, saiba disso, é que essa nossa área de saúde, ela não é privativa. As atribuições podem ser privativas, mas a área de saúde não. O sol nasceu para todo mundo. E a gente precisa de outros profissionais para que a engrenagem funcione. Ok? Próximo. Então, essa mensagem daqui acaba resumindo um pouco aquilo que a gente falou até agora. 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais. Grave essa porcentagem. 70% das decisões que o médico toma, ele depende do laboratório. Eu fui professor do curso de medicina, né, da Unigran Rio durante 5 anos, e eu sempre falava para os alunos na graduação, o laboratório é o coração do hospital. Trate muito bem o laboratório e seja bem tratado pelo laboratório, porque você consegue muita coisa, e você consegue discutir com quem está liberando a hematologia, se realmente aquilo ali é uma célula blástica, se pode ser uma leucemia ou não, se aquele hematócrito realmente é aquele, se aquelas plaquetas estão alteradas porque é do paciente ou é do tubo de coleta, sofrendo interferência do anticoagulante que foi colhido. Então, tudo isso é importante fazer essa questão. O residente da Unirio, ele faz muito isso. Ele vai até o laboratório, acaba dialogando muito com a gente, e é um aprendizado mútuo, né? Porque nós não somos profissional médico, mas acaba
fazendo uma troca de informações. Isso é muito importante. Então, olha só a importância do laboratório num ambiente hospitalar. Eu preciso muito de um exame complementar para fechar o diagnóstico. Sei que tem várias discussões que a enfermagem faz sobre isso. Sei que alguns podem falar, é mesmo, tem médico que só faz alguma coisa com exame. Tem médico que pede exame demais. Sim, não é o motivo da nossa palestra de hoje. Né? A prescrição excessiva de exames laboratoriais ou então aquele profissional médico que pede exames de A a Z, o que deu alterada que o paciente pode ter. Isso também ocorre. Né? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Mas a importância dos exames para o laboratório. Próximo. Então aqui, nesse slide, eu mostro algumas definições, mas eu quero resumir para vocês o seguinte. Primeiro, qual é o papel da medicina diagnóstica como especialidade? Primeiro, confirmar, estabelecer, complementar o diagnóstico clínico. Só que a gente tem uma pressão sobre os custos, tanto no serviço público quanto no privado. Eu comecei a trabalhar em laboratório, né, me apresentando um pouquinho mais, com 18 anos, como técnico de laboratório. E eu me lembro muito, né, faço 40 esse ano, só para vocês terem uma ideia do tempo, sem parar de trabalhar em laboratório até agora, eu me lembro muito que o médico era mais paciente quando ele solicitava um exame. Hoje em dia não, pediu, já está pronto o resultado, não saiu aqui na tela, eu preciso disso agora. Por quê? Porque tem uma pressão sobre os custos, tem uma questão do laboratório ter que fazer mais exames em menos tempo. Aí uma outra discussão, mas mostrando para você a importância dessa nossa área. E eu queria definir nesse slide somente um tópico aqui, ó, o que é um exame. Se você, como enfermeiro, se alguém te perguntar o que é um exame laboratorial, aí você vai falar, exame é um exame de sangue, exame de urina, fezes, sêmen, o que for. Você não definiu o exame. Exame nada mais é que o material biológico do paciente mais as informações que esse paciente traz. Sem as informações não existe exame. É muito chato quando a gente recebe no laboratório um pedido médico do hemograma que seja, simples, sem ter uma possível hipótese diagnóstica ou então uma indicação clínica. E quando alguém coloca lá, solicita hemograma completo, indicação clínica, leucemia, interrogação, eu vou buscar no equipamento e depois no microscópio se há a presença de células blásticas. Quando chega um tubo lá na bioquímica que o médico coloca lá DRC, interrogação, doença renal crônica, eu procuro uma creatinina alta, uma ureia alta. Então você acaba direcionando. Então o exame é o material biológico mais as informações do paciente. Por isso que a recepção do laboratório nos faz perguntas quando a gente vai fazer um exame de rotina. Próximo. Então aqui eu faço um encadeamento das ideias no mundo virtual, tá? Que é o que a gente está tendo aqui agora. O médico ele quer tomar uma decisão diagnóstica. Ele suspeita que o paciente, sexo feminino, 12 anos de idade, que não consegue encostar a ponta do queixo no peito, está com febre alta, então ele suspeita que pode ser uma meningite bacteriana. Então ele manda o líquor para o laboratório. Tá? Ele colhe do cliente ou do paciente, manda para o laboratório. O laboratório fornece o resultado. Ele vai verificar se naquele resultado laboratorial está batendo com a clínica, que é uma outra discussão que a gente pode fazer. Realmente, será que a clínica é soberana? Não vou entrar nesse mérito aqui, que a gente tem pouco tempo. Mas a questão é, será que eu consigo fechar o diagnóstico sozinho? Preciso do exame? E se o exame der o contrário da minha hipótese? Quem é que está errado? Aí começa a discussão. Mas o que quer dizer é o seguinte, seja qual for o exame, eu tenho essa cadeia. O médico pede o exame, o cliente ou o paciente faz a coleta dessa amostra, leva para o laboratório e o resultado chega no médico. Só que tem várias quebras, várias falhas nesse processo. Porque o laboratório não é um organismo isolado, como eu escrevi em cima. O médico nem sempre explica para o paciente qual exame que ele vai fazer. Vamos para o paciente de rotina agora, tá? Esquece a meningite. E aí um exame de urina, EAS. Então ele solicita lá. Todo mundo sabe isso aqui, já viu? Solicita hemograma, glicose, ureia, creatinina, EAS. Se o teu paciente não souber que EAS é exame de urina, ele vai até o laboratório em jejum, tal, colhe, aí alguém pergunta, trouxe a urina, senhor? Aí ele, que urina? Até ele imaginar, né, entender que EAS é exame de urina. Isso é uma falha pré-analítica, que vai gerar um atraso no exame e uma outra visita desse paciente ao laboratório. Se o laboratório for privado, só para a gente sair desse slide aqui, o fato do paciente voltar com o exame de urina e tomar mais um cafezinho, ele já impacta no financeiro do laboratório. Olha só, isso foi discutido em congresso. O número de recoleta, de rechamada de paciente ambulatorial para o laboratório. A laboratório acaba pagando para fazer aquele exame que custa 5 ou 10 reais, porque o paciente ele atrasa o processo, enche a recepção, toma cafezinho, come biscoito e vai embora depois. Isso é uma questão econômica. Próximo. Então, só para a gente encaminhar para os setores. Na graduação, a gente aprende tudo separadinho, né? Didaticamente, tudo separadinho.
É farmacologia de um lado, é semiologia do outro, não é isso? A parte de análise clínica está distribuída no contexto da enfermagem, e assim vai. Só que o paciente, ele tem tudo isso junto porque nós somos integrados, fisiologicamente nós somos integrados. Então, quando eu tenho alteração em um marcador laboratorial, eu acabo alterando outros marcadores porque o paciente altera outros sistemas. E por isso que eu tenho que entender o paciente como um todo quando eu estou olhando um exame de laboratório. Tá? Próximo. Bem, então, passando pelos setores, para a gente conversar um pouco. Setor de coleta sanguínea ou setor de flebotomia. Para quem não conhecia aqui esse termo, os laboratórios privados já utilizam e até assinam a carteira profissional do técnico de enfermagem ou do técnico em laboratório como flebotomista. O que é flebotomista? Flebo é veia. Tomia é de secar, cortar, puncionar. Então, flebotomista é o profissional habilitado a realizar as punções venosas, como está mostrando aí nesses braços. Quem dera se todos esses braços fossem assim, né, para coleta de amostra. Isso aqui só no livro mesmo, porque na dia a dia a gente sofre, às vezes, com vários aspectos. Paciente de quimioterapia, mastectomizado, desidratado, né, e tal. Enfim, a veia mais acessada que a gente utiliza é a veia cubital média, ou mediana, que é essa veia do Y, né, por vários motivos. Mas a gente sabe que se a coleta for mal feita, se para colher sangue eu der tapinha no local da punção, se para colher sangue eu deixar o garrote por mais de 1 minuto, eu altero os exames laboratoriais. São variáveis pré-analíticas. E aí embaixo ó, tem uns tubos coloridos, que quem está atuando sabe que a gente já utiliza, né? Existe uma ordem dos tubos, que é essa ordem aí. Primeiro tem que colocar o tubo de tampa azul, se eu colher a vácuo. Porque o tubo de tampa azul tem um anticoagulante chamado citrato de sódio, e é específico para exames de coagulação, de hemostasia. Aí depois, ó, o vermelho e o amarelo são tubos de soro. Pode ter gel ou não, mas são tubos sem anticoagulante. Para fazer a bioquímica, para fazer a imunologia, para colher o HIV. O pessoal chama de tubo seco. Aqui o verde é o tubo de heparina. Alguns exames especiais eu preciso colher heparina, que é o melhor anticoagulante para bioquímica, porque ele atua lá na trombina, impedindo a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então esse sangue não coagula em hipótese alguma. Né? E o penúltimo é o EDTA, tubo de tampa lilás. Todo mundo conhece porque o famoso hemograma é feito nele, a contagem de reticulócito é feita nele, às vezes o grupo sanguíneo feito nele. Então, EDTA é um anticoagulante que ele é muito tóxico, por isso que ele é quase o último a ser colocado na ordem dos tubos. E o último é o de tampa cinza, tem fluoreto de sódio. Esse tubo tem esse anticoagulante e serve para colher basicamente glicemia e lactato. Mas por quê, Patrick? Lá no meu serviço eu colho glicose no tubo de tampa amarela ou vermelha. Mas esse tubo, ele tem o fluoreto que inibe a queda da glicose. Ele age numa enzima chamada enolase, impedindo a glicólise. Então eu mantenho constante a quantidade de glicose que tem ali dentro até a minha análise. Tá? Então, depois da professora Cristiane, a gente pode fazer uma outra aula só de coleta, mas só para ter uma ideia da importância que tem a coleta. Não é só a gente furar. Eu, quando comecei a trabalhar no laboratório com 18 anos, eu comecei na coleta. Para mim era furar e encher o tubo. Acabou. Mas depois você vai aprendendo o impacto que isso tem nos exames. E quem é que pode estar atuando nessa área? O enfermeiro, nas provas funcionais, o técnico de enfermagem colhendo sangue. Óbvio, pessoal, que eu não estou aqui para dizer que a medicina laboratorial é uma área para vocês atuarem, que é amplamente aberta. Claro que não, mas conhecer o processo, isso é importante. Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem que eu conheço no Gafre, que têm um conhecimento legal nessa área, eles conseguem dialogar muito bem com o laboratório e principalmente com o médico, porque está muito mais próximo que nós. Ok? Esse é o setor de coleta. Próximo. Então, aqui os tipos de punção que podem ser realizadas. É claro que existe uma restrição com a punção arterial, todos vocês sabem disso. Que a punção arterial não pode ser realizada pelo técnico, por exemplo. Tem um hospital que só quem colhe sangue arterial é o médico, o fisioterapeuta, por conta da gasometria, e o enfermeiro. Mas tem hospitais que ainda o técnico punciona a artéria, é uma discussão que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe uma legislação. Mas a punção capilar, o furinho no dedo, é isso? Para fazer lá o teste de glicemia no equipamentozinho. Ou o teste de coagulação do passado, que furava o dedo à ponta da orelha. Então, punção capilar. O teste do pezinho, punção capilar. Mas o que a gente mais faz é a punção venosa. Tá? Só para mostrar aqui essa gestão. E detalhe, o pessoal da enfermagem, mais do que ninguém,
cria um vínculo com o paciente. Essa imagem mostra tudo isso. Esse vínculo acaba sendo afetivo mesmo, né? Eu trabalhei no laboratório particular que as pacientes escolhiam com quem elas escolhiam sempre que visitavam o laboratório, que tem uma doença crônica. Então, é um setor bastante importante. Meus amigos que são donos do laboratório, eu falo, ó, a coleta de sangue é o cartão de visitas para você ter o seu paciente lá ou ele ir para outro laboratório usando o seu plano de saúde ou particular, o que for. Ok? Próximo. Aqui ainda mostrando um pouquinho do arsenal que a gente usa atualmente na coleta, scalpel a vácuo, agulhas com dispositivos para que ela fique travada e evite acidente pérfuro cortante. Aqui eu quero mostrar o que está em vermelho aí em cima, ordem de coleta, que é o maior erro que ocorre em relação à coleta da amostra, e daí por diante. Próximo. Aqui mostrando um pouquinho, né, desse processo, a coleta. Perceba que o tubo está com código de barras, a gente já usa código de barras lá no laboratório central da Unirio, do Gafre, tá? Para quem não sabia, a amostra chega lá, mas ela é cadastrada e já temos código de barras, fica mais fácil rastrear essa amostra. E depois da realização. Percebam que na última foto aí à direita, tem um treinamento, né, os profissionais de pé, e um treinamento de educação continuada. É o que eu faço lá no hospital, com a coordenação da chefia, né, que é a doutora Mauricéia, e a gente faz semanalmente, deixou de fazer agora nessa pandemia, mas treinamentos de 20 minutos, meia hora, para discutir um assunto e onde todos já são profissionais. E eu estou muito feliz que alguns profissionais da enfermagem tinham, né, agora está em recesso, vindo participar desses treinamentos, com certificado pelo hospital, com tudo isso. Próximo. Então, saindo da questão da coleta, a gente vai entrar em outro processo, em outros setores. Mas lembre-se, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que a interpretação dos exames é uma atribuição que o enfermeiro tem que saber fazer, independente de atuar ou não na área de laboratório, tá bom? Acho que o plus está exatamente nessa área. Próximo. Então, um setor do laboratório que todo mundo aqui que já está atuando conhece. A uroanálise. A uroanálise, a gente faz o exame de urina, obviamente, e o nome desse exame é o EAS. Olha a quantidade de cores diferentes que a gente pode encontrar no exame de urina, de um amarelo claro até um vermelho hemorrágico. A penúltimo tubo lá em cima é âmbar, marrom, paciente com hepatopatias, com bilirrubina na urina, e daí vai. As cores da urina, vocês estão vendo uma urina verde aí, todo mundo sabe que alguns antimicrobianos pigmentam a urina, o aspecto, se está turvo, se não está turvo, e daí vai, tá bom? Próximo. Aqui mostrando as etapas para se fazer um exame de urina no laboratório. Depois da coleta, tem a análise física, que a gente avalia a cor da urina, o aspecto, a densidade, o pH. Tem a análise química, que é a fita de urina, a gente mergulha em uma fitinha, e cada quadradinho colorido desse aí, pessoal, pesquisa alguma coisa, proteína, hemoglobina, sangue, nitrito, urobilinogênio, bilirrubina, corpos cetônicos. Aí depois a gente centrifuga a urina e vai olhar no microscópio. Olha a parte de baixo aí, ó, análise microscópica. Tem algumas hemácias e perceba que no centro tem um cristal de oxalato de cálcio, que pode ser sem nenhuma correlação, mas se tiver muito, pode indicar litíase renal. Bom? Próximo. Aqui mostrando, foi uma apresentação que eu fiz no Congresso de Análises Clínicas, cada quadradinho desse é um achado que a gente vê na urina de um paciente que você manda para o laboratório. Quer ver? Você colhe, envia para a gente e nem tem ideia do que aparece para a gente. Então, pode aparecer levedura, fungo, e aí correlacionar com o paciente diabético. Pode aparecer cristais de ácido úrico, e o paciente está sangrando por conta do cálculo. Pode aparecer espermatozoides, pode aparecer tricomonas, e daí vai. Tá? Então, cada quadradinho desse é um achado que a gente tem que saber o que é e anotar no laudo. Próximo. Parasitologia, os exames de fezes. Paciente internado no ambulatorial, às vezes precisa fazer. Então, o que se pesquisa lá? Ovos, cistos e larvas. Quem já fez parasitologia aqui sabe bem disso. A gente encontra lá, por exemplo, Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, Giardia, Balantidium, Iodameba, isso como protozoário. E como eu minto? Pluricelulares, ascaris, né, a famosa lombriga, tricuris, estrongiloides, ancilostomídeos, enteróbios, que era um antigo oxiús. Tudo isso a gente faz preparando o material fecal, olhando no microscópio com um corante, percebam que é tudo marrom aí em cima, chamado Lugol, que é a base de iodo. Aí a gente faz o exame. A gente já sabe que metade das crianças no Brasil, os artigos apontam isso, estão poliparasitadas, mesmo que assintomáticas.
e que a quantidade de parasitas que levam a óbito, principalmente nessa metade esquerda do planeta, né, está distribuída amplamente no mundo inteiro. Mas a segunda infecção mais comum no mundo, sabe qual é? A segunda? Ascaridíase. Sabe qual é a primeira? Cárie, se for pensar epidemiologicamente. Então, vem a cárie em primeiro e ascaridíase em segundo. Então, é um setor que o laboratório também recebe. Nem todo mundo gosta de trabalhar nesse setor, vocês devem imaginar, porque material fecal não é todo mundo que gosta de manipular, mas ao microscópio a gente consegue observar as formas parasitárias. Próximo. Aí eu coloquei um casinho clínico rápido, que vocês certamente, se fosse numa aula, iriam fechar. Uma criança com palidez, cutânea mucosa, percebam bem, e a causa dessa palidez, dessa anemia, é a presença de um parasito chamado Ancylostomum duodenale, que tem a cápsula bucal cheia de dentículos, que morde, faz uma ação exfoliativa e que morde o intestino do paciente, fazendo ele perder sangue pelas fezes. Aí você faz o exame, dá sangue oculto positivo. Então, essa anemia é secundária à parasitose. O hemograma vai dizer isso também. Tá? Então, aqui o ovo, lá embaixo, esse parasito encontrado nas fezes dessa criança. Um ovo de membrana delgada e fácil de identificar. Próximo. Saindo da parasitologia, vem a bioquímica. A bioquímica, pessoal, é o setor que mais realiza exames de laboratório. Porque a gente faz ali, exames para diagnóstico de diabetes. Quem nunca ouviu falar? Glicemia, curva glicêmica, hemoglobina glicada, albumina glicada, não é isso? Dosagem de insulina para acompanhar o diabetes. Marcadores renais, ureia, creatinina, clearance de creatinina, eletrólitos, sódio, potássio, cloro, perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, as frações, lembra? HDL, LDL, VLDL, perfil hepático, AST, ALT, TGO e TGP, fosfatase alcalina, bilirrubina, e daí vai. Enzimas pancreáticas, amilase, lipase, paciente com pancreatite idosa, marcadores de infarto agudo do miocárdio, troponina I, CKMB, CKMB massa, CK total, mioglobina. Então, olha só a quantidade de exames que a gente faz na bioquímica, certo? Próximo. E a gente consegue observar justamente isso. Eu consigo avaliar vários sistemas com um tubinho de sangue. Eu consigo avaliar bem, ok? Próximo. Aqui mostrando, só um exemplo da ação da bioquímica. O paciente faz exame de imagem, pode ter esteatose hepática, ele tem gordura visceral, sabe-se que a obesidade é considerada uma doença, porque algumas citocinas inflamatórias são provenientes desses adipócitos, que vão gerar uma série de alterações para esse paciente, e o laboratório tem um papel importante, principalmente aqui, quem atua em posto de saúde. Tem um papel importante de acompanhar esse paciente, verificar a medicação e dosar os exames. Tá? O paciente vai tomar as vastatinas, por exemplo, da vida, para reduzir. O paciente tem um ácido úrico alto, vai tomar lupurinol, porque o ácido úrico alto, junto com o triglicerídeo alto, configura o que a gente está vendo nessa imagem, uma síndrome metabólica. E daí vai. Próximo. As icterícias, que vocês tanto conhecem, a icterícia pode ser fisiológica como pode ser patológica, mas ambas estão relacionadas à dosagem de bilirrubina. A gente sabe que a bilirrubina é formada a partir de hemácias velhas. Essa hemoglobina se quebra e a parte M ela tem que chegar até o fígado para ser conjugada. Se ela não consegue chegar até o fígado, eu chamo essa bilirrubina de indireta. Ela se acumula na pele, né, nos tecidos e na parte branca do olho, gerando as icterícias. Então eu posso ter as icterícias, como vocês estão vendo aí embaixo, por aumento dessa bilirrubina. A gente dosa a bilirrubina. No recém-nascido pode ser não só por hepatopatia, nem por obstrução hepática, mas também por incompatibilidade feto-materno fator RH. Lembra do fator RH, positivo e negativo? Pode acontecer isso também, e o laboratório está lá para fazer esses exames. Próximo. Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica. Então, suspeitas de infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, os marcadores laboratoriais são bem recentes. A troponina se eleva no sangue no paciente infartado de meia hora a, no máximo, 1 hora após o infarto. Então, a gente tem teste rápido. Até as UPAs estão fazendo teste rápido há muito tempo para marcador de infarto. Então, os novos exames, as novas metodologias têm facilitado e conseguido a gente salvar o paciente, em alguns casos, ou diagnosticar o paciente. Próximo. Entrando na hematologia, para a gente ir para a reta final. Todo mundo sabe que o hemograma é completo. Aí você pergunta, o pessoal fala, fez exame? Recentemente fiz exame de tudo. Fiz o hemograma completo. Porque o paciente, coitado, ele é leigo,
ele acha que hemograma é X-tudo, que vem tudo hemograma, grupo sanguíneo, glicose, ácido úrico. Ainda bem assim, ele é chamado de completo porque ele avalia 3 linhagens, né? Leucócitos, hemácias e plaquetas. Então, quando o médico ele faz um exame físico, o hemograma, eu costumo dizer para meus alunos da graduação, que o hemograma é o espelho da medula óssea. Através do hemograma, eu já consigo direcionar se esse paciente tem uma alteração ou não. Se ele tem uma anemia, se ele tem um processo de infecção bacteriana, que é o que o Covid-19 está bagunçando, né? Porque tem infecção concomitante ao quadro viral. Então, é um aspecto a ser visto pelo hemograma em relação a alguns detalhes. As leucemias, uma hiperleucocitose que vai aparecer. Então, o hemograma começa por aí. Próximo. Aqui mostrando um dos equipamentos que são utilizados em hematologia atualmente. E aqui no canto superior, uma lâmina que vocês conhecem, que o laboratório faz essa lâmina, cora, para ver o quê? Para ver esses leucócitos que vocês estão vendo aí embaixo. Lembra da aula de histologia básica, que você estudou lá no Junqueira e Carneiro? Lembra da aula de hematologia? Que você vê lá basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócito e monócito? Essas células são contadas no laboratório e o aumento ou diminuição dessas células vai me dizer se esse paciente tem uma patologia ou não. Exemplo, o aumento de eosinófilo pode indicar alergia ou parasitose, porque ele está presente na mediação com IgE, que é a imunoglobulina E. Então, quando aumenta o eosinófilo, eu penso basicamente nessas duas vertentes para iniciar a investigação. Alergias ou parasitoses. Faz o exame de fezes, deu ascaris, pronto, fechou. O ascaris adulto libera toxina, libera fezes, tem uma reação imunológica e os eosinófilos aumentam no sangue. Ok? Próximo. Então, hemograma é importante demais. Aqui as anemias, também ficaria aqui conversando com vocês a tarde inteira, se fosse possível, com cada uma delas. O primeiro quadrante aí na parte esquerda é o seu sangue, normal. Um neutrófilo bonitinho no meio, algumas plaquetinhas que são os pontinhos distribuídos, e as hemácias vermelhinhas, com boa saturação de hemoglobina. Agora, olha ao lado, a segunda da esquerda para a direita. O que eu vejo aqui? Uma anemia ferropriva ou ferropênica. Então, nesse caso, a gente já tem leucócitos, ou melhor, hemácias pálidas, pequenas. Olha do lado dela, uma anemia falciforme. Eu tenho aqui as hemácias em forma de foice, que a gente chama de drepanócito. Na parte de baixo, umas hemácias alongadas, né? Parece salsicha. Algumas anemias enzimáticas alteram a membrana e a hemácia em forma de salsicha. Vai prejudicar a hemodinâmica do paciente. E a última aqui, no lado esquerdo inferior, parece uma coxinha, né? São dacriócitos, são hemácias em forma de lágrima, que aparece, por exemplo, em síndromes mielodisplásicas e anemias carenciais, e daí vai. Então, cada achado desse é uma interpretação de exames, ok? Próximo. Aí aqui eu coloquei as anemias, algumas que eu falei. Anemia, tem uma discussão bem legal que eu faço sobre isso, não é uma doença. Anemia é um sintoma. Tem que ter alguma coisa por trás da anemia para causar anemia. Anemia é qualquer alteração na forma ou na função do eritrócito. Qualquer alteração morfofuncional da hemácia. O que vai causar é que eu vou ver. Por exemplo, se ela for ferropênica, o que causa essa anemia? A carência de ferro. Se for hemoglobinopatia, o que vai causar essa anemia? A genética, talassemia, falciforme. Se for hemolítica, o que vai causar essa anemia? A destruição. O paciente fica ictérico aqui. Se for aplásica, o que vai causar essa anemia? Aplásica, pessoal, a anemia não cai só hemácia, não, cai leucócito e cai plaqueta também. No café a gente vê pacientes assim. Então é complicado, a gente chama de pancitopenia, diminuição de todas as células. A anemia aplásica. Tem várias causas, alguns fármacos, algumas condições imunológicas, e daí vai. Enzimopatia, tem uma enzima chamada G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, que é tão importante que ela é dosada, testada no teste do pezinho da criança, que a ausência dela abrevia a sobrevida da hemácia. Ao invés de viver 120 dias, passa a viver 60, 90, o paciente faz uma anemia. E a última, secundária à doença crônica, você que está aí na assistência já viu, o paciente idoso com uma doença crônica e que começa a fazer anemia, a medula óssea não responde mais. Então, olha a importância da hematologia e a importância também da atuação do enfermeiro e do conhecimento da enfermagem em relação a isso. Próximo. Aqui mostrando os leucócitos. Ó. Esses leucócitos, eles, cada um tem um nome diferente e vão aparecer em determinadas alterações. O que o médico chama de desvio à esquerda é quando aumenta bastões do paciente para cima, que é clássico de infecção bacteriana. Próximo. Saindo da hematologia, para a gente ir para a reta final, setor de microbiologia, especificamente bacteriologia.
é o setor que faz as culturas, e boa parte dessas culturas, o profissional da enfermagem é que colhe, ou que ajuda o paciente, ou que orienta o paciente a colher. Então tem a urinocultura para avaliar a infecção urinária, tem a hemocultura que é feita no CTI, por exemplo, para pesquisa de sepse ou de bacteremia, tem a coprocultura, que é a cultura de fezes, né, copro, que avalia salmonela, shigella e outros agentes causando infecção intestinal, tem um antibiograma, que é essa imagem aí no meio, que eu estou reproduzindo com vários disquinhos, né? Um halo, que é o que a gente faz para ver se o antibiótico, se a bactéria é sensível ou resistente ao antibiótico, os líquidos corporais, quem está aqui na UTI, no CTI, atuando, quem está na enfermaria, qualquer material se presta para a cultura, para avaliar a presença de micro-organismos, especificamente bactérias. Ok? Próximo. Está acabando já, pessoal. Imunologia ou hormônios. É um setor do laboratório. No GAFE nós temos equipamentos que fazem boa parte. Exames de hormônio da tireoide, exames de hormônio da gravidez, beta-HCG, tudo isso é automação. Né? O técnico, o analista, ele atua operando equipamento, interpretando e liberando os resultados. Marcadores virais de hepatite, o próprio anti-HIV, tanto no teste rápido quanto no equipamento, e daí vai, mostrando aí os testes rápidos que já fazem parte da nossa rotina há bastante tempo. Né, que a gente vê aí, por exemplo, em relação ao Covid-19, que eu sempre comento, só se deve fazer se tiver mais de 5 a 7 dias do início de algum sintoma, porque senão pode dar um falso negativo. Porque a gente faz teste rápido para pesquisar anticorpo. IgG, se a pessoa já teve ou é fase crônica, e IgM, se é fase aguda. Então só vai dar positivo dessa forma, tendo um tempo para que o organismo produza. Já o do SWAB, não. O teste do SWAB por PCR, ele pesquisa partículas virais. Então, dessa forma, eu vou ter acesso a proteínas e um material genético, o genoma do vírus. Então, se der positivo, tem a presença do vírus, que é o padrão ouro ali. Então, a imunologia e hormônio realizam bastante exames de laboratório. Próximo. Marcadores tumorais, para a gente terminar. Eu coloquei aqui os principais, porque no próximo slide eu vou mostrar o que tem, né, atualmente. Mas o PSA, como marcador tumoral da próstata, o CA15.3 para a mama, o CEA, que apesar de ser muito solicitado para a parte gastrointestinal, o antígeno cápside embrionário pode alterar em outras formações. O que são marcadores tumorais? São proteínas que são liberadas pelas formações iniciais ou pelos tumores e que aparecem na corrente sanguínea. A gente colhe o sangue e verifica. A alfa-fetoproteína, por exemplo, que avalia o fígado e o testículo. Então, câncer testicular, câncer hepático, hepatocarcinoma. Então, aparece por aqui. Próximo. Deem uma olhada, olha a quantidade de marcadores tumorais que já existem para se avaliar a presença de células tumorais. Para tudo, para ovário, para câncer de mama, para tireoide, cérebro, rim, estômago. Então, tem um arsenal muito grande de exames sendo realizados no laboratório. Próximo. Então, pessoal, assim, a conversa inicial é essa. O que eu queria mostrar para você é que, segundo o Conselho de Enfermagem, você está habilitado para até atuar em laboratório, de alguma forma, mesmo que você atue na interpretação do exame ou na coleta, no caso do técnico de enfermagem, quis mostrar para você o que o laboratório faz, porque esse bate-papo rápido serve para a gente entender o que o laboratório faz, o que ele vê lá, quando eu olho o resultado, como é que é. Então, é interessante ter essa visão, tá? Para a gente conseguir atuar com mais segurança e com mais conhecimento. Então, não sei, professora Cristiane, como é que fica em relação às dúvidas, né? Eu acho que eu bati o tempo certinho, 4 horas em ponto. O meu e-mail está aqui. É claro que aqui é uma palestra, uma conversa rápida, pontual, mas se a gente tiver alguma dúvida, quiser algum outro detalhe em relação à apresentação, o meu e-mail está aqui também à disposição. Ok? Então, eu queria, antes de passar a palavra para a professora Cristiane, agradecer primeiro a paciência de vocês, tão difícil nessa pandemia, com problemas em casa, familiares e tal, preocupações, e assistir uma palestra como essa, assim, vocês são guerreiros mesmo. Então, queria agradecer a paciência de vocês, a atenção, e passo a palavra aqui, agradecendo também a professora Cristiane Rocha pela oportunidade. Professor Patrick, nós aqui agradecemos a excelente aula. Temos bastante elogio aqui no nosso chat. Fico feliz. Temos algumas perguntas. Sim. Prefere que faça uma de cada vez ou prefere fazer um... Fica à vontade. Olha, como você terminou com essa coisa aí do Covid, quase que no finalzinho, eu acho que vou fazer essa primeira porque
já está mais fresquinho aqui na cabeça da gente, né? Teve uma participante, a Viviane, que perguntou se, então, pode-se fazer o SUAB, o exame, né, no caso do PCR, né? Uhum. Já no primeiro dia de sintoma, ele já daria para fazer o exame, já? Sim, por isso que o teste demora, o teste suave, porque ele vai fazer uma amplificação de ácido nucleico, então já dá positivo. Aproveita esse gancho para falar uma outra pergunta que me fizeram numa outra live que eu participei, foi a seguinte: eu já estou curado da Covid, passei pelos 14 dias, está tudo certo, fiz o meu exame de teste rápido, deu IgG positivo, olha que legal. Só que, se eu fizer o swab agora, o que dá? Dá positivo. Aí é um problema. Está positivo porque teve ou porque está? No swab, a presença do material viral vai aparecer como positivo, porque eu amplifico o material. Tá? Então, essa é a questão. Vai aparecer sim, para responder a colega aí. Já o teste rápido, não. Entendi. Também tivemos uma pergunta quanto à questão da coleta, né? Como é uma coisa que a enfermagem faz muito, entendi a pergunta aqui, não? Como é que o garrote alteraria os exames? Né? Garroteando, o que acontece para alterar nesse mais de 1 minuto, se a gente ficar com ele garroteado? Excelente pergunta. O que acontece? A função do garrote é facilitar a palpação do vaso, não é isso? E eu conseguir funcionar a veia. Todo paciente precisa de garrote? Quem tem experiência que sabe que não. Só que quem não entendeu ainda a função do garrote, coloca garrote em todo mundo, né? Mas se o paciente tinha uma veia muito boa, não necessariamente precisaria de garrote. Qual é o problema do garrote? Se ele ficar por mais de 1 minuto no braço, ele faz hemoconcentração. Então, todos os exames laboratoriais podem ter resultados falsamente elevados. Além disso, nessa hemoconcentração, eu tenho alteração de plaquetas, de TAP e de fatores de coagulação. Aí alguém me pergunta, Patrícia, você colhe sangue para saber como é que é difícil? Eu colho. Colho nos meus plantões lá. O que acontece? Tá difícil a veia? Garroteou. Tá difícil? Com um tempão procurando? É simples. Todo treinamento de flebotomia que eu faço, retiro o garrote e amarra de novo. Ou ver outro braço, se for possível. A gente esquece, às vezes, e deixa o garrote lá no paciente. Quem aqui nunca teve a sensação, quando foi colher sangue, de que o garrote doeu mais que a furada, a picada? Por quê? Porque apertou muito. Então ele faz hemoconcentração e altera muitos exames. Principalmente exames que alteram por hemólise, tá? Quais são? Potássio, LDH, vão alterar pelo garroteamento excessivo. Eu teria uma pergunta, né? A gente não teve muita pergunta, não sei se quem está assistindo quiser já fazer mais alguma, mas eu tenho uma que eu fiquei aqui curiosa. Como eu trabalho com saúde da mulher, às vezes eu tenho pacientes com uma infecção de repetição, por exemplo, por cândida, né? Sim. Tem diversos fatores. E a gente vê uma certa resistência aos medicamentos, né, para os fungos. E teria como, em laboratório, colher esse material para análise, como a gente faz, antibiograma para outras coisas, para a urina, por exemplo? Teria a mesma possibilidade? O gênero Cândida ele pode aparecer em várias situações patológicas. O que eu me referi aqui foi o seguinte: se no exame de urina tiver esporos ou hifas de leveduras, de fungo, e no mesmo exame aparecer glicose e corpos cetônicos, ou seja, a tríade sempre é essa: deu glicose na fita de urina, passou de 160 no sangue. Deu corpos cetônicos, o organismo está quebrando gordura. E deu levedura, eu já fecho uma tríade para o diabetes mellitus. Mas não é só por isso. No exame preventivo, citopatológico, pode ter candidíase por outras causas. O que acontece? Só para responder bem. Os fungos, as leveduras, se adaptam muito melhores a altas cargas de glicose e urina ácida. Então, se multiplica mais facilmente. Então, para a gente, para te responder, tem duas formas de ver essas leveduras. Ou na urina, apontando para o diabetes, ou no exame preventivo, lá na citopatologia, que é uma outra situação. Mas, assim, a pergunta é assim, se eu tenho como fazer uma identificação de qual medicamento está sendo mais Sim, entendi. Aí para esse fungo que está de repetição. Entendi. Aí existe. A gente usa uma medicação. Entendi. Aí existe um exame chamado antifungigrama, que não é todo laboratório que faz, tá? Não é todo laboratório que faz, já adianto. Porque aí, para fazer antifungigrama, geralmente o laboratório tem que ter um setor só de micologia.
Não só para candidíase, não. Para outros patógenos fúngicos. Mas, no geral, não. Aí, nesse caso, vai ser fechado o diagnóstico por sinais, sintomas, né? E a presença do fungo em algum material biológico. Para a gente do laboratório, na rotina, tem muito mais validade quando a gente encontra na urina, no exame EAS, que é o exame simples, no microscópio. Mas ele pode aparecer na cultura também. Existe cultura para fungo e antifungigrama. Aí vai sair o que você precisa. Um laudo com todos os antifúngicos, né, necessários. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente está indo para o encerramento. Acho que no tempo certo, porque a gente começou um pouquinho também depois, esperando as pessoas entrarem. E agradeço demais a aula. Sônia botou aqui uma mensagem dizendo que já está convidada, a nossa diretora, né? Não sei se a Sônia ainda está na sala, mas acho que estava aparecendo, que tem bastante gente. E ela já deixou um convite para que a gente amplie essa discussão, que você já está convidado para outros momentos. Muito bom. Para estar conosco. A Viviane disse que tem 2 perguntas. Apareceu para mim aqui agora? Não as perguntas, ela disse que tem 2 perguntas. Quais? Viviane. Deixa eu ver. Para mim não apareceu aqui. Apareceu agora. O enfermeiro pode solicitar exames laboratoriais somente dentro dos programas do SUS ou também em consultórios particulares? Bem, essa pergunta vai ter uma série de implicações, é claro, né? Dentro do âmbito do SUS, já se tem isso como rotina, no posto de saúde, na obstetrícia, né, na solicitação de exames. Nos privados, vai depender do regulamento interno do hospital. Por quê? Se ele estiver atuando, exemplo, lá no Gafre, bem que lá é público, mas estiver lá no corredor, no consultório, onde o médico atende, e aí tem um enfermeiro dando suporte. Ele pode ser convidado a solicitar exames de rotina para aquela paciente que está lá em pré-natal. Essa é a questão. Então vai depender muito do serviço, assim como o nutricionista faz a mesma pergunta, como o farmacêutico faz a mesma pergunta. Não, o que eu quero dizer, que eu disse no início, não é ilegal, é amparado pelo conselho, de que é uma atribuição e que pode ser feito. Agora, é claro, se você tiver uma equipe multidisciplinar muito grande, por que o pessoal procura cursos de interpretação de exames laboratoriais? Para conseguir entender bem aquele processo que ele está fazendo, ele solicitando ou não os exames laboratoriais. Então, tem locais, só para responder bem, que há limitações de exames a solicitar, ou no sistema, ou manualmente, e daí vai. Isso que a Luísa perguntou é uma coisa que a gente, como profissional de enfermagem, vive. Nem sempre o local em que a gente encaminha para fazer o exame aceita a nossa solicitação, porque é o que você falou. Por exemplo, planos de saúde, por exemplo, nem sempre aceitam, né? A gente solicita, nem sempre aceitam. E no SUS também acontece a mesma coisa. Alguns exames sim, outros não. Então, é o que você falou, não é ilegal, a gente pode solicitar, mas a gente tem essa limitação de que nem sempre o nosso pedido é aceito com o nosso carimbo, né? Assim como o dentista também, quando pede coagulograma para o paciente fazer uma extração de siso e tal, tem laboratório que aceita prontamente o pedido e faz o exame. Tem outros que tem essa resistência devido a só entrar, né, o CRM e tal. Mas isso é uma questão a se discutir, óbvio, né? Isso aí dá para saber. E também dentro do serviço que está atuando, qual a tua atribuição ali. Porque também aqui, não vai fazer, você vai fazer tudo, de tudo um pouco. Aí também não é legal. Essa é a questão que a gente tem visto nos hospitais. Por exemplo, tem um hospital, aquela questão que eu falei da coleta de sangue arterial, tem um hospital que o laboratório só é chamado para buscar a amostra. Só quem colhe lá é o médico, fisioterapeuta e enfermeiro. Ponto. Eu trabalhei no hospital que só quem colhia de criança era o enfermeiro. Ninguém podia colher de criança. Era uma norma do hospital. Tá? Então, uma salinha especial de coleta infantil. Então, isso vai depender de norma interna, regulamento interno, e, obviamente, conhecendo a questão. O que eles reclamaram lá com o Corém de Goiás foi saber se é legal uma instituição oferecer um curso, como esse que a gente está discutindo aqui agora, se fosse um curso longo de interpretação, como é que eu vou dar um certificado de interpretação de exames laboratoriais, né, se isso era legal ou não. E foi dado o parecer final que sim, que é legal, que pode. Agora, é o que eu falo rapidamente, hoje a gente está no Rio de Janeiro, amanhã a gente pode estar em outro estado, ou estar colaborando com outro local, como eu faço sempre. Então é bom você estar municiado de informações e, obviamente, de prerrogativas, que se você precisar atuar, você já sabe como, né? Essa é a questão.
a oportunidade. A última pergunta para a gente fechar. Eu sei que a gente está doido para ficar aqui conversando e falando, perguntando muitas coisas. Passa muito rápido. Mas vamos pegar essa última pergunta para a gente fechar. Gabriele pergunta: professor, digamos que uma pessoa tenha tido uma gripe, mas ela não sabe se realmente foi gripe ou coronavírus. Sim. Mesmo após ela estar curada, se ela fizer o IgG e o IgM, ela poderá saber se foi ou não o coronavírus? Sim, na hora, porque o IgG e o IgM do teste rápido é para o coronavírus, assim como eu tenho IgG e IgM para outros testes, para hepatite, né, tem outros testes rápidos, então é específico. Só para fechar isso, a explicação não ficar vaga, tem 4 elementos no laboratório que a gente tem que utilizar, principalmente para avaliar se um teste é bom ou é ruim: sensibilidade, especificidade, exatidão e precisão. Então, os testes rápidos, eles são específicos para aquele exame. Então, a gripe, a influenza, não vai interferir no teste. Os sintomas podem ser parecidos, podem confundir, podem preocupar, mas na hora de fazer o exame, não tem como dar positivo. Então, tá certo. Okay? Então, muito obrigada, gente, pela participação. Agora, de verdade, a gente vai fechar, apesar de não querer. Muito obrigada, Patrick. E nós tivemos a presença da professora Sônia, que é nossa diretora, da professora a Inês, que é a nossa coordenadora, e outros professores, porque aqui já vai desaparecendo as pessoas, né? Mas tivemos outros docentes também aqui presentes, fazendo esse compartilhamento aqui de conhecimento, né, com a gente, para ouvir, para aprender. Agradeço. É um aprendizado todo dia, né? Fico honrado, agradeço. Então tá. Então, quer fechar, falar alguma coisa? Não.